Beleza, pessoal? Tudo jóia, tudo certinho. Vamos começar mais um vídeo pro canal aí pro pessoal que gosta de mecânica diesel, tá curtindo aí. Então, hoje o assunto aqui eu vou tentar falar para vocês aí, fazer um passo a passo aí, um procedimento num geral aí para quem tem dúvida aí sobre resolver um problema, talvez ajudar alguém numa solução aí, no caso de um superaquecimento do motor, né? No caso da parte da água aqui, quando existe um pepino aí às vezes acontece aí que o pessoal acaba tendo um pouco de dificuldade aí, às vezes não consegue achar um problema que está fazendo o motor superaquecer. Então a ideia hoje do vídeo é fazer um passo a passo aqui de todos os possíveis problemas aí, não necessariamente desse veículo aqui, mas eu estou utilizando esse nosso MAN aqui para ilustrar para vocês os componentes aí, o sistema em si, como funciona, mas é para ilustrar a ideia, para o pessoal pegar o entendimento da coisa, como é que funciona a parte de circulação de água, o entendimento do sistema, para talvez ajudar alguém aí com algum problema aí. Tem uns colegas aí já tiveram perguntando algumas coisas aí, que às vezes tem problema aí no carro particular, uma caminhonete, um caminhão, uma coisa, e talvez não está conseguindo achar a origem desse problema. Então a ideia desse vídeo é a gente fazer um passo a passo aí com todos os possíveis detalhezinhos aí, talvez alguma coisa mais complexa aí para muitos. Então a ideia do vídeo aí, pelo menos a parte teórica aí, você ter um entendimento e não necessariamente se focar nesse veículo aqui, né? Então eu estou utilizando ele aqui porque a gente tem, no caso, a alimentação da parte de água do motor aqui, tem a bomba d'água, tem termostática, tem a ventoinha, tem o reservatório, tá tudo aqui na minha mão para o pessoal dar uma ideia melhor aí, pra gente entender como é que funciona o nosso cara aí. Agora, pra gente iniciar aí numa avaliação, então eu diria que antes de a gente tentar entrar na parte aí de entendimento, às vezes pode acontecer que você tenha uma falha em sensor, uma falha de painel, então você tem lá uma indicação de temperatura alta no motor, porém talvez a temperatura da água aqui tá tudo funcionando certinho, porém lá o painel tá mentindo para você. Então inicialmente eu diria que você precisa ter certeza que a água de fato está aquecendo, que o painel está tudo certo marcando lá. Então, como eu falei, talvez um problema de sensor, talvez um problema de painel. Então essa primeira avaliação é que você tem que fazer, tá? Então, como é que a gente vai saber que a água de fato está aquecendo aí? O ideal seria você ter um termômetro tipo pistola, né? É o que a gente tem aqui, que facilita bastante. Você pode monitorar aqui na saída de água, lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Da saída de água do motor lá, que você estiver mexendo, que tiver com problema, dependendo do veículo, né? Então, no próprio reservatório, então o ideal é se fazer aqui no coletor de emissão de água, ver se está a temperatura em 90, 100 graus ou algo próximo disso, para você ter certeza que a água está aquecendo em si, né? Então um comportamento, uma forma extrema de você saber que a água está de fato aquecida, você vai ver no reservatório de água lá do teu veículo lá que estiver mexendo. Quando o ponteiro lá estiver indicando lá uma alta temperatura, você vai perceber que ele vai começar a estar vazando água aqui pela boca da tampa, vai estar um chiado, pode ter a presença de vapor. Então nesse momento, se tiver um barulho aqui ou borbulhando, ou enfim, você nunca abra essa tampa aqui, ou a do veículo aí que você estiver mexendo com o motor em superaquecimento, porque no momento que você abrir essa tampa, você vai tirar essa pressão de dentro, e quando a água perde pressão, ela ferve. Então com esse alívio de pressão, você pode tender o sistema a expulsar essa água pelo local que teve esse alívio e jogar essa água quente e fazer você se queimar. Então é muito perigoso isso, tá? A gente nunca abre isso aqui com o motor superaquecido, tá? Então, se tiver saindo vapor aqui, se tiver a válvula de segurança estiver aberta, estiver borbulhando com a água quente, então, porque de fato aí nós temos um problema de aquecimento no motor. Outra condição que a gente vai ter que se alertar aí, se caso você tiver um problema de água jogando fora do reservatório do veículo, mas você tem que analisar, se você vê que o painel lá, por um momento ele teve a temperatura ok, mas ele está jogando água para fora aqui, você pode ter um problema na linha diesel. Acontece às vezes. Aqui nós temos nosso compressor de ar, então existe uma refrigeração na parte do cabeçote desse compressor de ar, que talvez, se sofrer um problema de vedação, de junta, alguma corrosão, ou algum problema qualquer dentro do compressor, esse ar que o compressor está pressurizando para mandar para o sistema pneumático do veículo pode estar escapando em cima desse
nesse sistema de refrigeração dele e indo parar aqui no sistema de água, né? Então é uma possibilidade que pode acontecer na linha de veículos, ônibus, caminhões a diesel aí. Então agora, no geral aí, tanto para linha leve, carro pequeno tal, uma possibilidade de fazer isso também acontecer, fazer a água borbulhar para fora aqui, é uma junta de cabeçote queimada. Você pode ter uma camisa furada do motor, então aquela compressão do motor pode estar escapando por um pequeno furo dessa camisa, indo parar dentro do sistema de refrigeração aqui da água, né? Ou numa situação mais extrema aí você pode ter uma trinca em algum ponto do bloco do motor também, fazendo escapar essa compressão que o motor gera para a queima do combustível e vindo parar dentro da água aqui. Então, expulsando essa água, criando ar dentro do sistema, ele acaba entrando em superaquecimento também. Então é mais uma coisa aí que o pessoal tem que ficar ligado. Talvez isso aí é uma avaliação um pouquinho mais complicada de fazer, né? Mas inicialmente, quando se for um veículo a diesel aí, a gente primeiramente suspeita do compressor, depois vai indo para sempre o mais difícil, né? É uma linha que a gente procura seguir aqui, né? Aproveitando agora que eu comentei sobre corrosão do nosso cabeçote ou uma camisa furada e também a própria fervura da água, então é muito importante você sempre utilizar o aditivo correto aí para o motor, tá? Porque o aditivo que está aqui dentro, ele tem essa função de evitar a corrosão do motor, para evitar esses problemas bobos aí, aleatórios, e também para retardar essa fervura da água aqui. Então, não necessariamente porque você não está com aditivo que não vai fazer a água ferver, tá? Mas ele ajuda a evitar problemas maiores aí. Então, preventivamente, né, eliminar ou diminuir pelo menos o problema de corrosão aí em camisa, partes de motor, bomba d'água, como falar mais adiante, parte de compressor de ar, tubulação, vedadores, a própria mangueiras, radiador. Então, aditivo sempre usar o normal aí, o correto para cada veículo. Então, pessoal, agora vamos então para a parte que interessa do vídeo mesmo. Vamos dizer que então, de fato, existe um problema de aquecimento aí no motor, a água está fervendo. Então agora a gente vai tentar entrar aí na teoria, pelo menos, para tentar descobrir esse problema aí, fazendo por tópicos aí, né? Então, primeira coisa, gente, vamos entender como é que funciona o sistema desse cara aqui. Mas lembrando que você pode utilizar isso aqui como exemplo, tá? Então, independente do veículo que você for mexer aí, talvez vai mudar a posição de ventoinha, se for uma ventoinha acoplada no motor, enfim, né? Então, vamos tentar entender esse cara aqui, que é um padrão aí parecido para a grande maioria dos veículos aí. Então, o reservatório de água sempre vai estar na parte mais alta, né? Então, vamos seguir aqui. No fundo dele existe a saída de água comum. Ele vai via tubulação. Esse aqui é um sensor de temperatura e nível. Ele desce aqui. Lá embaixo ele encontra uma saída comum, a parte de baixo do radiador. Então, depois a gente chega lá na parte de baixo do radiador. Mas aqui ele alimenta todo o sistema. Então, a água vem de baixo, vem inundando aí, digamos assim, o motor, completando o nível até chegar na parte de cima e completar o sistema num todo, né? Então, vindo aqui pela parte de baixo, essa água é a mesma que vem por aqui e vai aqui na entrada do motor. Então toda a água que circular vai entrar por aqui, no caso desse motor aqui. Aqui a gente tem a bomba d'água, né? Então a bomba d'água é quem faz essa água circular por dentro do motor, radiador, conforme a situação de operação do motor, no momento da temperatura que ele tiver, né? Então daqui a bomba d'água pega essa água aqui pela entrada, ela até aqui ela suga essa água e daqui em diante ela empurra, né? A bomba d'água então empurrando essa água para dentro do bloco do motor, ela vai passar entre as camisas lá, refrigerar, né? E pelas galerias vai subindo para o cabeçote e retorna aqui no coletor do cabeçote, que é essa peça aqui. Então aqui dentro a gente tem a válvula termostática, né? Então enquanto o motor não atingir a temperatura ideal de trabalho dele, essa água fica fazendo esse ciclo aqui, né? Então a partir do momento que a termostática atingiu a temperatura, a água atingiu a temperatura correta aí, a termostática abre e progressivamente vai permitindo essa passagem de água. Então até chegar a um ponto de aquecimento pleno aí, de temperatura normal, ele vai passar essa água para cá. Então daqui em diante a água segue aqui por cima via tubulação e vai lá em cima na nossa parte superior do radiador. Então essa água aqui tem água quente que vem do motor
encontra esse radiador, se divide nesses filetezinhos ali, desce, a ventoinha vai estar aqui trabalhando, vai puxar ar para passar por dentro do radiador. Essa água até chegar lá embaixo é para esfriar. Então ali encontra de novo a nossa tubulação principal e aqui faz esse caminho de volta para dentro do motor, né? Então o reservatório de água mantém o nível, né? Então se faltar água ele vai alimentando ali embaixo. Só para corrigir uma coisa, esse aqui é o sensor de nível do painel, tá, gente? E aqui eu acho que comentei que era sensor de temperatura, mas na verdade esse aqui é o sensor de nível pro módulo do motor, tá? Então aqui painel, primeira indicação, né, que vai abaixar vai ser aqui. Se chegar no nível crítico, que chegar aqui, daí o módulo do motor entra numa ação aí de correção e fazer o veículo tomar uma atitude eletrônica aí de proteção, né? Então voltando aqui, enquanto o motor não atingir a temperatura correta de trabalho na circulação de água dele aqui, ainda assim vai existir uma circulação externa ao radiador, que no caso aqui tem um retorno de bloco que a gente chama. Então esse retorninho daqui ele vai aqui em cima para o reservatório, e quando o motor tiver temperatura plena aí normal de funcionamento, então existe um retorno também lá do radiador aqui para o reservatório. Então sempre vai ter, independente do motor estar frio ou estiver quente, vai ter uma circulação externa ao radiador para tirar talvez ar do sistema tal. Vai ter uma circulação externa aqui pelo reservatório, que essa água então vai ter uma pequena circulação aqui pela alimentação do fundo aqui. Não sei se o pessoal conseguiu entender pelo menos a ideia da circulação de água aí, ver o sistema aí. Então qualquer veículo vai ter um sistema semelhante a isso, a circulação vai ser desse jeito aqui. Aqui ainda possui mais algumas saídas aqui para compressor de ar. Esse aqui tem EGR, tem outras coisas aí, tem aftercooler lá na parte de baixo do motor também, que é refrigerado com água. Então, mas o básico é o que a gente viu aí, a parte de circulação, o entendimento é isso aí, beleza, gente? Então, agora que a gente já viu como é que é a circulação de água, então uma situação básica, o motor tem que ter essa circulação, né, para manter a refrigeração dele correta. Aqui dentro, pessoal, esse caso aqui desse motor vai aqui, tá? Dentro aqui temos a válvula termostática, né? Então, enquanto não atingir temperatura normal, ela vai se manter fechada. Porém, acontece situações às vezes aí que ela acaba travando fechada ou não abre por completo, até por tempo de uso, por própria corrosão do sistema, alguma coisa nesse sentido. Então, se você tiver uma falha de termostática trancada fechada, o motor vai entrar em aquecimento, ele vai ferver a água, porém você vai notar que o radiador vai estar frio, ventoinha não vai estar acionando. Então o que você vai perceber é que vai ter um superaquecimento de motor e um retorno de água bem quente aqui pelo reservatório na parte de cima. Então uma forma de você estar avaliando aí. Então se o radiador está frio, o motor está indicando que está em superaquecimento e você tem um retorno de água bem quente, muito quente aqui pelo reservatório, você pode desconfiar, pode ser um problema aqui na nossa termostática que ela trancou fechada, tá, pessoal? Agora existe outra situação aí que é menos grave, teoricamente, que é a da termostática travar aberta. Eu raramente vi isso acontecer, né, mas é um dos motivos, aí, umas falhas que podem acontecer. Então, travar aberta e o motor só simplesmente demora mais tempo para atingir a temperatura ideal do trabalho dele, ou talvez nem atinja, né? Então aí você vai ter um aumento de consumo de combustível no motor eletrônico principalmente, né? Pois ele usa, cada mapa de injeção utiliza a temperatura da água para saber o tempo correto aí. Então outra coisa que o pessoal que retira a válvula termostática aí, você pode aí estar causando problema aí de consumo, o motor não vai ter uma dilatação correta aí, levando em conta o calor do motor, né? Então talvez pode acelerar o desgaste dele, né? Isso são só teorias aí que os engenheiros falam pra gente, né? Então só para o pessoal ficar mais ligado aí, vai ter um aumento de poluição no veículo também. No caso desse motor aqui, se você retirar a termostática dele, particularmente esse aqui, tá? Você vai estar criando outro problema, que parte da água não vai ser direcionada aqui para o radiador e parte da água vai estar circulando dentro do motor. Você da mesma forma ele vai estar superaquecendo, tá? Então é particularidade desse projeto aqui, mas o que você estiver mexendo isso vai ter que analisar isso também. Existem alguns que a termostática fica aqui somente num caminho que não tem outro
a seguir da água não ser ir direto para o radiador, né? Já é diferente. Mas então, outro ponto que você tem que levar em conta aí. Então, termostática, verificar se ela está travando fechada. Se travou fechada, não tem o que fazer, você substitui ela. Aí pode ser que resolva o teu problema. E ou travar aberta, aí no caso não vai causar um problema de aquecimento num motor aí comum aí, mas no caso desse aqui pode te gerar um problema. Então vale avaliar o projeto do veículo se eu estiver mexendo aí. Então, agora outro ponto para a gente ter uma circulação de água perfeita no motor, para ele poder trocar calor para refrigerar, tá aqui a nossa bomba d'água, né? Como eu acabei de mostrar antes na sequência aí do funcionamento desse cara aqui. Então você necessariamente pode ter uma bomba d'água em perfeito estado, com rolamento certinho, não tem vazamento. Porém, gente, talvez com os anos de uso aí, com excesso de uso, o rotor dela dentro pode estar danificado, pode perder as palhetas por corrosão. Então, da forma que ela está girando aqui, ela pode não estar fazendo o trabalho dela de forma correta e talvez circulando pouco essa água e não fazendo o suficiente para trocar o calor do motor lá com o radiador, né? Então, apesar de você aparentemente ter uma bomba d'água boa, se você tiver um problema sério, um problema crônico aí talvez que não consiga resolver, é interessante você remover ela e dar uma olhada, né? Então nesse caso aqui é bem fácil de fazer, né? Mas existe motor aí que ela fica escondida dentro do motor, talvez movimentada pelas engrenagens de distribuição, algumas é por correia, então depende o veículo aí, depende do projeto também. O aditivo que eu comentei um pouco antes também, se você utiliza somente água pura, sem o aditivo correto aí, talvez pode acelerar esse desgaste de corrosão. Então é bom ficar esperto, dar uma ligada nisso. Talvez se você tiver uma água muito suja aí, pode ser um problema, talvez pode ser isso, né, que eu já vi acontecer, principalmente em linha de carros pequenos aí que tem bomba d'água com rotor do tipo de alumínio ou outro material de liga aí que sofre uma corrosão mais fácil. Então bomba d'água também, mais um tópico aí pra gente ficar ligado aí, pode ser uma fonte de problemas. Então agora ainda na parte de circulação de água, tá gente, o radiador em si, aqui a gente tem uma água limpa, dá pra ver que tem uma coloração verdinha e tal. Mas se você tiver uma água muito suja, aquela água barrenta, já que aquela água amarelada nada mais é do que uma ferrugem interna do sistema que vai contaminando a água. Então, numa situação extrema, aquilo pode grudar nas paredes internas do radiador aí e também dificultar essa passagem de água dele aí. Então, vale a pena você verificar essa circulação de água, né? Se está certinho, se está ok. Eu vou deixar um vídeo agora aqui na sequência de uma situação de um colega do canal aí que eu peguei, ele me forneceu esse videozinho na caminhonete dele, que ele conseguiu resolver o problema varetando esse radiador, né? Então é um procedimento que pode ser feito aí. Então dá uma olhadinha aí, gente, só para vocês verem, presta atenção na mangueira, que a hora que ele acelerava o motor, como não tinha circulação correta da água, a bomba d'água acabava sugando essa água, porém como não tinha uma vazão correta, ela acabava que fechando a mangueira aí. Se vocês reparar aí, espero que dê para visualizar. Beleza, então pessoal, conseguiram captar aí a imagem da mangueira se fechando, né? Então, no caso ali, faltava circulação de água pelo radiador sujo, né? Outra coisa, radiador que tem muito conserto, eu já vi acontecer também, que ele acaba furando ou acaba amassando colmeia, amassando as aletas. Aí o cara que conserta lá, talvez meio picaretão, acaba isolando muitos dessas tubulações aqui. E talvez numa situação extrema aí de um veículo subindo uma serra, alguma coisa aí, como você diminui o campo de troca de calor do radiador, pode acontecer dele não ser mais suficiente aí para dar conta de resfriar a água do motor aí, né? Então é bom ficar ligado em radiador muito recuperado aí, radiador que você talvez no passado substituiu aí por marca paralela, ou pelo não original, ou pelo menos pelo não correto para o veículo também. Às vezes acontece que o pessoal acaba colocando um menor por ser mais barato e talvez no momento atende, mas no futuro pode começar a dar problema e o pessoal às vezes se bate. Isso é uma situação
um pouco difícil de acontecer, mas que eu já vi que vale a pena ficar ligado também. Então verifique se o radiador é o correto para a aplicação do veículo. Então, só para a gente finalizar a parte de radiador, se você tiver essa sujeira aí no sistema, vale a pena você tirar ele, verificar, pedir para varetar, se for o caso, aí como o pessoal chama, que nada mais é que eles passam uma forma de uns aramezinho dentro desses filetes que passa água aí para tentar eliminar essa sujeira aí, ou se possível trocar por um novo, ou enfim, né? E também, gente, verificar esse retorno que existe, no caso aqui, existe um retorninho que sai da parte de cima do radiador que vem aqui para o reservatório, né? Muito veículo tem isso, tá? Então, com o motor funcionando, você desliga ele aqui e verifica a pressão dessa água. Se você tiver uma pressão muito forte aqui, você pode desconfiar também que é um entupimento de radiador, e também já sabe que a bomba d'água está ok, né? É uma macetezinha talvez para avaliar aí, para você poder ter um caminho mais tranquilo, beleza? Então agora aqui a gente concluiu a parte de, que eu diria, um passo a passo aí para verificação de circulação de água, né? Então, se tudo até agora tiver tudo ok, nada disso você encontrou, a água está circulando, a bomba d'água está ok, termostato não está trancada, a água está passando pelo radiador tudo certinho, não tem nível, está ok, não tem mangueira entupida, nada. Então agora a gente vai para mais uma parte aí que talvez é um pouco mais chatinha também, que talvez esse defeito pode manifestar outro diferente. Às vezes o pessoal aí acaba se atrapalhando um pouco, eu também já passei muito por isso e é um pouco complicado mesmo. Então agora vamos na parte de ventilação, né? Se você tiver circulação dessa água, agora tem que ventilar a parte aqui do radiador para essa água esfriar, para fazer o ciclo, né? Porque nada adianta ela estar circulando se ela não está sendo esfriada aqui na parte de troca de calor, né? Então aqui eu vim agora aqui para a parte da frente do nosso radiador aqui, só para a gente ver uma situação aí. Esse aqui no caso tá tudo limpinho, tudo muito bonito, tudo perfeito, né? Mas se você tiver uma sujeira, às vezes é comum, principalmente em ônibus, caminhão que trabalha fora da estrada, você tem um acúmulo de pó aqui nessa região, principalmente se o motor for turbinado com intercooler, né? Então essa sujeira pode acabar se condensando aqui nas aletas aqui e acabar impedindo ou dificultando que esse ar passe sem obstrução aqui, para fazer a troca de calor tanto para intercooler quanto para radiador que está logo atrás dele, né? Então sempre vai encontrar intercooler na frente, vai ter um espaçozinho aqui no meio e o radiador atrás. E também, gente, às vezes pode ter, aparentemente aqui na frente tá limpinho, só que se você for olhar ali dentro, aqui, esse aqui ainda tem um espaço grande entre um e outro, mas tem alguns que não chega a ser 1 centímetro de espaço. Isso aqui, por ação do vento puxar o ar, pode acabar sugando resto de folha de árvore, capim, enfim, sacola plástica, eu já vi entrar aqui dentro. Então vale a pena você verificar toda a parte de limpeza aqui, se o ar está passando certinho. O ideal, uma forma que você pode ver se isso aqui estiver legal, você coloca uma lâmpada do outro lado e tenta olhar na direção em linha reta para essa lâmpada, ver se você consegue visualizar a luz. Então dá para ter uma noção aí que você consegue o ar passar com tranquilidade aí. Outra forma que dá para fazer, que você pode limpar isso aqui, é com uma lavadora de alta pressão, né? Porém você nunca lava de perto, você procura manter pelo menos um meio metro de distância e na direção reta, digamos assim, o jato d'água, né? Para remover essa sujeira dentro e deixar uma circulação mais tranquila, mais fácil aí. Então agora vamos para a parte de ventilador, né? Se a gente tiver ar passando fácil aí, não tem obstrução em radiador, intercooler, nada disso. Então quem puxa esse ar, no caso aqui, no caso um ônibus motor traseiro, somente é a ventoinha, né? Mas num caminhão aí você vai ter o motor lá na frente, isso aqui vai estar acoplado no motor, né? Então se você tiver um ventilador do tipo fixo, que não tenha essa embreagem viscosa ou polia viscosa, como é conhecida aqui, então aqui essa parte você já vai estar mais tranquilo. Porém, quando tiver esse tipo de viscosa aí, que é muito encontrado em praticamente 100% aí de caminhões de ônibus mais novos aí, alguma coisa de caminhonetes leves está usando, também você vai encontrar isso aqui. Então eu vou falar rapidinho como é que ela funciona e para que ela serve, né? Esse tipo de ventoinha aqui com embreagem viscosa basicamente foi utilizado para diminuir a força do motor, no caso poupar força do motor, né, para não ficar esse ventilador girando o tempo todo quando não é necessário, né? Então
a função dela é, quando não tem radiador com aquecimento, isso aqui vai girar livre, digamos assim, com uma pequena rotação, né? Para poupar esforço do motor, né? Como eu já falei. Então, mas ela mantém esse giro mínimo para estar puxando um pouco desse ar. Então, no caso, quando o radiador recebe essa água quente e essa pequena movimentação está puxando esse ar quente começa a bater nessas aletas aqui que está do outro lado, isso aqui acaba absorvendo esse calor, né? Dentro dela existe um óleo que altera essa viscosidade. Então, com o efeito de giro, esse óleo alterando a viscosidade começa a fechar ela. Então, existe um acoplamento variável, digamos assim, né? Que pode ser não 100%, pode ser 30%, 40%, 50%, vai aumentando aí conforme esse calor chegar aqui no centro aqui dessa ventoinha. Então, até ela acoplar uma quantidade suficiente para puxar ar, para refrigerar esse radiador, para ele fazer o ciclo da água aí. Não sei se o pessoal conseguiu entender a ideia. Então, por isso que talvez é meio complexo fazer uma avaliação nessa viscosa aí. Por exemplo, se você tiver uma termostática trancada que não estiver passando água quente aqui, ela não vai atracar, que a gente chama, que é quando ela fecha, que ela faz aquela zoada, aquela barulheira, né? Então, outra coisa, se o radiador tiver com sujeira ali na frente, mesmo que ele esteja quente, aquecido, e esse ar não estiver passando o suficiente para esse ar se chocar contra as aletas aqui para fazer essa peça aquecer o suficiente para o óleo começar a fazer ela fechar, para ela começar a tracionar, então também pode ser um problema que às vezes induza o pessoal trocar esse componente aqui por um defeito na termostática, por um defeito de radiador, por um defeito de obstrução da passagem do ar. Então isso aqui é meio chatinho de ver, tá, pessoal? Então é bom ficar ligado aí. Esse aqui é o modelo Viscotronic, né? Então funciona da mesma forma, porém ela tem um acoplamento magnético aqui controlado pelo módulo do motor, tá? Mas isso aqui eu estou usando, como eu falei, estou usando esse modelo só para ilustrar a ideia, o entendimento do sistema aí para o pessoal, quem estiver acompanhando aí, que estiver precisando aí, entender melhor como é que funciona o sistema num todo aí. Então, uma forma de você avaliar ela visualmente, você pode vir aqui, você pode forçar ela, tá? Ela não pode ter folga nenhuma aqui na parte onde ela gira em cima do eixo, tá? Se você notar que existiu uma umidade que condensou, uma sujeira em cima, que grudou um pó em volta dela, pode ser que esse óleo tenha vazado, aí você vai ter que substituir ela. Então, se ela não tiver folga, não tiver sinal de vazamento de óleo, dificilmente ela vai estar com problema, tá, gente? Então, talvez uma forma mais específica de você estar avaliando se o problema é nela, dependendo do projeto, dependendo do modelo, você pode fazer alguma forma de amarrar esse ventilador em cima do eixo que transfere o movimento aí, porém nesse aqui já não vai dar por causa do sensor, né? Então você pode usar uma corda, alguma coisa, alguns modelos até existe uma chapa lateral aqui que você fixa ela mecanicamente para tracionar o tempo todo aí, verificar se sai o problema, né? Então, visualmente, a avaliação que dá para fazer é essa da folga, da presença de vazamento. E eu tenho um vídeo no canal já que eu vou deixar na descrição aí para você ver depois no final aí. Quando o motor tiver com o radiador em temperatura alta, você precisa observar ela. Você pede para alguém, se não for possível você fazer, pede para alguém ligar e desligar o motor e você fica observando se ela está praticamente travada em cima do eixo. Se você desligou o motor com ele quente, ele puxou ar, ela está aquecida aqui, e você notar que a hora que ele desligar ela fica ainda girando em falso, então isso quer dizer que ela não está tracionando quando o motor exige para ela tracionar, e por isso não está puxando ar suficiente para esfriar o motor, né? Então, mais uma forma aí, talvez você está avaliando isso, como eu falei, ela é um pouco chatinha, um pouco complexa. Outra coisa que eu já vi dá problema por causa desse tipo de viscose que não era problema nela. Até eu tenho um vídeo no canal também, nos vídeos mais antigos, aí se o pessoal quiser visualizar, tá num Mercedinho lá. A saia do radiador aqui estava batendo em cima dela, então dependendo como era no motor dianteiro e a ventoinha estava acoplada no motor, né? Dependendo da movimentação do motor, ela acabava se chocando contra a base aqui da saia do radiador, que a gente chama, e ela acabava parando de girar, né? Então isso fazia ela não puxar o ar suficiente para ela atracar, para transferir o movimento. Ela acabava chocando no ventilador e ela acabava não tendo movimento suficiente para puxar o ar, para atracar ela, para girar, puxando o ar suficiente para depois refrigerar o radiador.
talvez por um choque de saia contra ela. Um coxim de motor também, a linha Mercedes, às vezes tem alguns que usa um ventilador com um acabamento maior aqui em volta. Se o coxim do motor sofrer um assentamento, um dano, ou ele com o tempo abaixar, ele acaba podendo bater em cima dessa saia aqui, tem um problema de começar a fazer, puxar pouco ar, começar a fazer o motor aquecer, por uma coisa que talvez não tenha nada a ver com o conjunto, né? No caso, um coxim de motor fazer o motor aquecer, né? Então existe esse tipo de coisa que eu já vi acontecer, né? Então mais uma coisa, o pessoal ficar ligado aí, talvez pode ser um problema chato aí que às vezes dá um empenho para descobrir, né? Então sempre dá uma verificada. Se você notar que tiver algum sinal de algum corpo batendo na ventoinha, alguma coisa obstruindo o giro dela, é bom dar uma verificada boa. Beleza, então pessoal, parte de radiador aqui, viscosa, é meio chatinho mesmo o negócio, né? Mas então, o radiador tá super quente, tem circulação de ar, viscosa tem que atracar. Você liga o motor, acelera ele forte, você escuta a zoada aí do ar, você percebe que o ar tá puxando legal. Se tiver uma ventoinha do tipo fixa aí show de bola, beleza, tudo tranquilo, né? Então, se nós tiver água circulando ok, ventilação ok, passagem de ar certinho, então a princípio teria resolvido o nosso problema aí de motor aquecido, né galera? Então espero que tenha aproveitado aí as dicas aí, forma de pensar, talvez alguma coisa aí. Só lembrando que talvez algum componente, alguma forma, talvez pode modificar um pouquinho de veículo para veículo, né? Mas a ideia é você entender aí o funcionamento num todo aí, como é que existe esse procedimento aí, talvez aí para você ter uma avaliação melhor aí. Então ainda vale considerar que existem veículos aí que, no caso esse aqui também utiliza a água para refrigerar o coletor de EGR ali da recirculação de gás do escape. Vai ter veículo aí, alguns ônibus maiores aí, ou alguns diferentes aí que usa câmbio automático, ou até um veículo pequeno aí, ou enfim, né, o veículo qualquer que for aí, se utilizar câmbio automático também, o calor do câmbio vai ser transferido para essa água do motor, que vai ser esfriado tudo junto no radiador aí. Beleza? Então pessoal, tem que ficar mais ligado no projeto aí, estudar certinho. Com essas dicas aí dá para resolver bastante coisa. Talvez nem tudo que era para mim falar eu falei, talvez alguma coisa ficou de fora. E mesmo assim, se você não puder resolver o teu problema aí, talvez tenha que estudar melhor aí o problema. Fique ligado com veículo, para quem mexe diretamente em oficina, né? Veículo que vem de fora aí, que outro colocou a mão. Geralmente o problema, quanto mais difícil for, pelo menos uma coisa que eu aprendi é porque é alguma coisa mais fácil de resolver, algum defeito colocado, alguma coisa nesse sentido aí. Beleza? Então gente, nós vamos terminar o vídeo por aqui. Eu acho que ficou um tanto longo, um tanto grande. Tem gente aí que às vezes pode pensar que eu fico enrolando, posso repetir às vezes muita coisa aí, o vídeo acaba ficando extenso demais, mas eu procuro explicar certinho aí, porque nem todo mundo que está no canal aí é pessoa do ramo aí, pessoa que tem experiência, né? Então tem muita gente aí que não tem contato aí, mas que gosta do assunto, né? E se servir de aprendizado aí, também tem muito meninada nova aí, iniciando aí, que tá assistindo os vídeos aí, fazendo um Senai. Se servir de base para você ter um conhecimento melhor aí, já tá valendo. Não deixe de deixar nosso likezinho aqui embaixo, ajuda a gente, dá uma força aí, compartilha com os colegas. Tá chegando agora, se inscreve no canal se gostou. Até a próxima, gente, então. Valeu, vamos terminando o vídeo aí. Deixando um abraço pessoal. Fiquem todos com Deus.